vários relatos de ataques lá, porque lá tem essa cultura de caça, né? Esse negócio das comidas que a gente estava falando que valem 10 anos lá, eles têm essa cultura de ter uma cabana de caça ali em alguma propriedade, alguma coisa. E pra pessoa que tá aí do outro lado ali, qual que é a melhor arma? Um revólver, uma pistola? Pra pessoa que tá pensando em tirar, ou já tem o CR, né? Quer comprar a arma ali. Tá. Para defesa pessoal, você tem algumas categorias, né? Entre armas curtas e longas. Dentro das armas curtas, eu prefiro muito mais pistola do que Pela revólver, capacidade? né? Não só pela capacidade. Até pra você acertar alguém de revólver. O revólver, o centro de massa, o peso dele é Sim. diferente, né? O que faz com que seja mais difícil você ter o controle do recuo do revólver. O gatilho dele é muito mais pesado se você for atirar em ação dupla. O curso do gatilho é maior, o peso do gatilho é maior. Vamos supor, minha esposa é pequena, a empunhadura dela não se encaixa num revólver grande. Um revólver de 4 polegadas não encaixa na mão dela, ela mal tem acesso à tecla do gatilho. Numa pistola, hoje, principalmente essas pistolas Menor, que né? são por ações Strike Fire, cara, o gatilho é 2 milímetros de curso, com peso muito O menor. que é uma ação Strike Fire? Strike Fire é o percussor lançado, né? É a ação da pistola Glock, né? Quem desenvolveu foi a Glock, a patente caiu já tem alguns anos, e aí todas as fábricas fizeram algum modelo com essa ação, né? Vou explicar rapidinho. Você tem a ação por cão, né? Que seria ação dupla e simples, né? Então, o que é ação dupla? Quando você puxa o gatilho para trás, ele vai armar o cão e vai chegar no momento em que o cão é liberado e bate ali para percutir a munição. Você tem algumas armas mais antigas, igual a plataforma 1911, uma clássica aí, que é só ação simples, né? Então o cão tem que estar à retaguarda, o gatilho só vai liberar o cão, né? Óbvio que depois do primeiro disparo a ciclagem é feita com aproveitamento dos gases ali, o cão sempre vai parar a retaguarda e assim por diante. E a ação Strike Fire, ela não tem cão, ela é um percussor lançado por dentro por uma mola, né? Então o percussor é meio como se ele estivesse sempre no meio do caminho. Quando você aperta o gatilho, ele termina de armar e libera, né? E volta para cá. Então é uma ação extremamente segura, porque o percussor ele nunca está em contato ali. Então se a arma cai no chão, é muito mais difícil ter um disparo acidental por conta disso, né? E assim, o curso se torna muito menor, o peso do gatilho muito menor, esse tipo de coisa. Então assim, pistola, eu acho muito mais fácil ser um bom atirador de pistola do que um bom atirador de revólver. E aí quem defende o revólver vai falar, mas se falhar, uma pistola pode ter uma pane de alimentação, o revólver é só você apertar o gatilho de novo. Sim, tem muita gente que prefere revólver, principalmente o pessoal mais antigo que se formou com revólver. E para esse cara eu não aconselho que ele troque, né? Se Ele ele, já tá adaptado, ele né? tá há 20 anos atirando com revólver e é bom naquilo, não tem por que ele trocar. Mas para quem vai começar, é aquele negócio, tipo, é mais fácil você se tornar um bom atirador de pistola do que de revólver. Via de regra, para casa, nem sempre a pistola precisa ser a sua primeira opção, Você pode né? deixar um Você tem revolvinho uma ali. calibre 12, você tem 12, um fuzil para quem tem acesso. Então, assim, existem armas, vamos supor, nos Estados Unidos, é muito comum o cara ter uma R15 para defender a casa dele, né? Caraca. Não, assim, A 12 ela é liberada parece exagero, mas não é. Sim. Por quê? O R15, apesar de ser um calibre forte em energia, ele é um 22 mega turbinado, digamos assim. O diâmetro dele é o mesmo diâmetro de um calibre 22, né? O diâmetro do projétil do cano. Só que óbvio que o estojo dele é gigante, tem uma carga enorme, A energia né? envolvida é maior. É muito maior o formato do projétil em si. Sim. Só que assim, é uma arma que parece que você tá tirando o estampido, que é alto, a questão de recuo, de controle da arma, é uma arma muito mansa. Então, assim, mesmo uma mulher consegue atirar facilmente com aquilo, a capacidade enorme, um carregador de 30 munições, no caso do 5.56. Então, assim, e é um calibre que você consegue controlar, assim, em local urbano, é o mais usado, às vezes mais do que o 7.62, para incursões, esse tipo de coisa urbana, porque ele, por ser um projétil mais leve do que o 7.62, você acaba tendo uma possibilidade de dano colateral menor. Porque se ele bater em algum
algum objeto antes, né, de se tornar um dano colateral, ele perde muita energia já nesse primeiro impacto, né? Porque ele vai girar, ele vai ter até um negócio Já tem até o que você capota, pensou. mas não é A bola isso. capota. É que assim, quando ele vai transfixar alguma coisa, ali naquela transfixação, diferente de outros calibres que tem um projétil mais pesado, ali ele perde muita energia, perde muita Mas se coisa ele por causa começar a do girar, peso. acabou distância, Não, acabou tudo, né? Então, por isso, Precisão, por, isso acabou tudo. por isso que o dano colateral dele é menor. Dano colateral é o quê? É você correr o risco de acertar uma Ricochetear. pessoa que não tem nada a ver com a ação que você está fazendo, né? Entendi. Então, assim, nos Estados Unidos é bem comum, porque a arma longa nos Estados Unidos não tem nem registro, né, em muitos estados, então você consegue comprar um R15 com uma facilidade maior do que você compra uma pistola. Que sonho. Né? Exatamente. Porque assim, o R15 o cara não vai sair na rua com aquilo velado e se ele sair mostrando, todo mundo vai ver que ele tá com o R15 na bandoleira. Né? Tem alguns estados lá que tem até um dia que eles chamam de open carry, né? Que efetivamente os caras têm a mania de sair com os seus ARs, ir no posto, ir na padaria, E com o ninguém AR morre. pendurado na bandoleira, ninguém morre. É o que eu falo, se todo mundo tá armado, porque é o seguinte, todo mundo quer dar tiro, mas ninguém quer tomar tiro. Exatamente. Eu já falei, eu passei no médico, por exemplo, ele falou que eu tenho alergia a tiro, que é bom não tomar. Se todo mundo tá armado, ninguém dá o primeiro tiro. Ninguém dá. Exatamente. Você sabe por que a Shotgun A12, ela fez tanto sucesso que as pessoas acham que só existe 12. Você Sim. tem 10, 12, 14, 16, né? 20. Por que a 12 fez tanto sucesso, você sabe? Porque tem um equilíbrio maior ali, ela tem uma efetividade melhor. E vamos supor, a 36, quanto maior o número, menor é o diâmetro do cano, né? Porque é 12 gauge, é uma outra medida são ali. 12 esferas de tanto... medindo uma libra. Isso. Coisa de inglês, eu odeio medida de inglês. Eu também, eu prefiro métrica. Nossa, coisa de inglês. Mas enfim, a 12, que inclusive eu recomendo para defesa pessoal, A pra pessoa casa, pode ter hoje em pode, dia? a 12 pode. A semiautomática, né? A semiautomática não, a pump, que é de repetição, você pode. Semiautomática voltou a ser um armamento restrito. Você pode ter ainda, mas você tem que ser CAC nível 3. Eles dividiram, elitizaram o negócio. Mas enfim, uma 12 pump te resolve 95% das situações que você possa ter que usar uma arma de fogo. É uma arma que eu aconselho sim, assim, ela tem um recuo maior, vamos supor, do que o fuzil. Não vai ter uma precisão de um 5.56 ou alcance de um 5.56, mas assim, quando você pensa num cenário geral, é muito difícil você precisar dar um tiro a 50 metros com precisão. Você vai estar reagindo a uma situação. Então, se você está reagindo a uma situação, é porque alguém te abordou, o cara entrou na sua casa ou está muito próximo de você. E assim, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, a calibre 12 ela tem uma versatilidade muito grande. Sim. Em que sentido? No tipo de munição que você usa. Porque ela tem desde munição que o chumbo é extremamente fino e muito chumbinho, para você matar ave, por exemplo, né, que é o que usa no tiro ao prato, tiro ao pato também. Quanto você tem um balote, que é um balote só do tamanho do calibre Sim. do cano, que o pessoal usa para caçar javali de 300 quilos. Então, assim, você vê que tem, dentro de uma única arma, você tem uma versatilidade muito grande e que durante a ação, inclusive você tem as munições não letais, né? Você tem munição antimotim, você tem o balote de borracha, antigamente o pessoal carregava até cartucho com sal grosso, né? Pro cara, o cara invadiu o sítio, dava um tiro de sal grosso, porque assim, eu não quero matar o cara. Não quero dar um susto. Mas vai doer. Mas eu quero tirar o cara que tá roubando minha horta aqui, entendeu? Além de abrir algum machucado, alguma coisa, o sal ainda fazia arder ali, né? A ferida, esse tipo de coisa. Então, assim, era usado. Então ela tem uma versatilidade e a 12, se você não usar o balote, né? Se você usar uma SG ou que tenha mais chumbos ali, é uma arma que, assim, de fábrica, a maioria das calibres 12 nem vem alça e massa de mira. Né? Por quê? Porque você vai colocar em direção ao alvo. Vai ser tão, né? Então, mesmo para uma pessoa, seja uma mulher ou um cara que não é um exímio atirador, um atirador que vai levar a sério o treino, esse tipo de coisa, que eu acho sim efetivamente importante. Se você tem uma arma de fogo, você tem que treinar e tem que saber o que você está fazendo. Né? Como a gente já disse, é uma ferramenta. Se me der um violino, não sai nada.
Se der uma guitarra, sai alguma coisa. Porque, Mas o cara errar o alvo com a 12, o cara pode desistir de atirar também, entendeu? É exatamente isso. Ah, tem um recuo maior, tem não sei o quê, o estampido. Só que assim, as chances de resolver o problema dele, mesmo ele não sendo um bom atirador, às vezes é maior do que com uma pistola, né? A gente sempre fala o seguinte, tanto que no padrão militar, a arma primária é a arma longa, né? Porque a arma longa, independente de qual calibre, você tem 3 pontos de apoio, né? Que são as suas 2 mãos e geralmente a coronha é apoiada no seu corpo. A pistola, o revólver, você tem 2 pontos de apoio quando você consegue fazer uma empunhadura dupla. Muitas vezes você vai ter só a mão que você tá livre atirando ali, segurando a arma. Então, assim, armas curtas, via de regra, são mais difíceis de você manusear bem do que uma arma longa. Então, assim, quem tiver a opção de... É lógico que em um apartamento faz mais sentido o cara ter uma pistola, né? Sim. Mas numa casa, né? Numa casa já é interessante uma 12, um fuzil. Lógico, dentro, vamos supor, um tamanho, você não vai pegar uma 12 de 24 polegadas para te defender dentro de casa com uma coronha fixa, que é algo que você não vai ter mobilidade dentro, entendeu? Mas existem espingardas de 16 polegadas, de menor, com coronha rebatível, fica muito mais compacta para você andar de um ambiente para o outro. O fuzil também. Eu tenho um 5.5B em casa da Smith Wesson, que é o meu xodózinho ali. Ele tem 7,5 polegadas. Tem revólver de 8 polegadas. O meu fuzil, que eu deixo ali em Você não casa... precisa ter uma arma só, né? Não. Eu vi um vídeo, É não sei se você viu aconselhável, esse- né? Não ter só uma. Quem tem uma não tem nenhuma, a verdade é essa. É. Eu Eu vi vou um contar um vídeo- caso de um vizinho aqui. Não, pode falar, pode Eu falar. vi um vídeo, não sei se você viu esse vídeo. O pessoal foi. Você viu que era um pessoal assim de uma renda relativamente alta, mas que deve ter comprado esse pacote pra ir caçar. Sim. Então, pessoal sem experiência. E estavam indo caçar onça. E eu falo assim: esses caras que vão caçar, eles cometem geralmente pelo menos 2 erros, né? Todo mundo com arma longa. Eu falo, eles cometem pelo menos 2 erros. O primeiro, ele achar que ele vai ver a onça antes da onça ver ele. Sim. Que geralmente a onça te vê antes de você ver ela. Então o cara ele já comete esse erro, achar que ele vai ver a onça antes da onça ver ele. E outro que ele vai achar que a onça vai ficar parado esperando. Então esses caras todos lá, todos eles só tinham arma longa. Sim. Então a onça, eles viram a onça, quando eles viram a onça estava relativamente perto, e a onça, era uma, sei lá, umas 7 pessoas, a onça pulou em cima de um deles. Todo mundo com arma longa, como é que você atira na onça, a onça em cima do cara? Atira, né? Você não atira. Se o cara tivesse até uma faca, Revólver. tinha ajudado ele, mas, pô, você tem que ter também um revólver, você tem que ter uma faca, o cara não. Nas caçadas dos Estados Unidos é muito comum eles levarem, vamos supor, a Taurus aqui no Brasil lançou o Raging Hunter, que é especificamente para um caçador. É um revólver ali tem de 6 e de 8 polegadas, se eu não me engano, né? Em calibres maiores, tipo o 357 ou até o 454 Cazoo, Nossa, ao eu meu já ver, tive- já o tive 454 essa. Cazoo, ao meu ver, não tem outra funcionalidade prática a não ser uma arma de backup de caça. Eles usam pra urso nos Estados Unidos, Exatamente. né? Matar urso. Exatamente nesse cenário. Vamos supor, o cara tá lá, ele tá no local de caça dele ali, esperando aparecer o alce enorme, não sei o que, então ele tá com um fuzil, geralmente um fuzil de ferrolho, né, de repetição, então assim, você não tem uma cadência de tiro rápida, a luneta dele tá preparada para 100, 150 metros, né, Sim. então assim, ele não vai conseguir fazer uma visada muito Sim. perto. Então, assim, o cara tem um revólver de alto calibre, de um calibre. O 454 Cazoo é uma porrada mesmo, entendeu? Por isso que eu não acho tão efetivo para defesa pessoal. Sim. Mas, assim, no caso de um urso que pesa, sei lá quantos quilos, tem urso que deve pesar mais de 300 quilos, sei lá, isso é 400 quilos. Então, assim, para você ter uma defesa efetiva ali, de você cessar aquela vinda, aquela agressão daquele urso até você precisa de algo considerável ali, né? Sim. Então, se usa muito o revólver como uma arma de defesa para esse tipo de coisa. Ou pro lá eles têm a onça parda deles, é da mesma espécie mais ou menos que a nossa aqui, só que ela é maior ainda que a nossa, né? Ela é tipo do tamanho da nossa onça pintada, só que parda lá. E tem vários relatos de ataques lá, porque lá tem essa cultura de caça, né? Esse negócio das comidas que a gente tava falando que valem 10 anos lá,
eles têm essa cultura de ter uma cabana de caça ali em alguma propriedade, alguma coisa, e é lugar ermo, né? Então não tem energia elétrica, não tem esgoto, não tem. Então eles deixam na cabana de caça essas comidas que valem por 10 anos para quando eles estão caçando ali, às vezes tem que passar a noite, tem essa comida de emergência lá. Eu tive a oportunidade de atirar com essa Cazu, até com o Benê, o Benê Barbosa, só que a gente atira com uma munição com menos pólvora. Sim, é recarga de clube, geralmente. Isso. É porque ali no clube não há necessidade de você colocar toda a pólvora, porque você vai tirar 10 metros num pedaço de papel. Né? Só que eles trouxeram uma munição original, aquela com a carga completa. Aí um cara deu um tiro, eu tava assim, do lado do cara, quando ele atirou com a carga completa. Na hora que ele atirou, o meu dente rangeu, parecia que ia trincar. Eu juro pra você, parecia que meu dente ia trincar. Assim, rangeu, tipo de barulho? Por causa da pressão. Cara, é inacreditável. Deslocamento de ar. Sabe, deu um... E vou te falar, não foi nem deslocamento de ar, a vibração. Ela deu um rangido assim no meu dente que eu senti que meu dente ia trincar, parecia que ia trincar. Caramba. Um negócio horrível. Tem um negócio militar que eles usam, às vezes, quando vai, dependendo do tipo, sei lá, o cara vai usar um C4 pra abrir uma porta ali, é de você manter a boca aberta, né? De uma explosão muito grande por causa desse negócio de mudança de pressão muito rápida que passa ali não do pode lado. fechar a boca. Não pode fechar a boca, você mantém a boca... O pessoal que trabalha com explosivo, e dependendo do armamento, às vezes... A onda de choque dela ela é impressionante. Dessa arma, é assustador. Se você acertar o dedo mindinho de alguém, a pessoa morre. Pelo amor de Deus. É muita pólvora, né? Muito... O projétil é diferente de um fuzil, né? Um projétil mais balotão, assim. Mas a energia que daria é bem considerável.